Olá, programa Sim a Vida da Casa Provida Mãe Imaculada, em parceria com a TV Evangelizar, a rede católica da igreja, chega até você. O programa de hoje, nós vamos falar sobre a defesa da vida, mas vai ser preciso hoje fazer uma denúncia. A denúncia da venda de órgãos de bebês abortados nos Estados Unidos. É uma situação gravíssima e nós precisamos conhecê-la e denunciá-la, até mesmo para defender aqueles que muitas vezes não têm a voz e a defesa própria. Nesse programa, nós vamos contar aqui com a presença do jornalista Jonatas Dias. Jonatas Dias tem um blog da vida, trabalha na Gazeta do Povo, que é um órgão de imprensa grande aqui do estado do Paraná. Seja bem-vindo, Jonatas. Obrigado, padre. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui. Exatamente. Mais uma vez, você já esteve aqui em um outro momento, foi um programa muito bom também. Jonatas, nós vamos entrar nesse assunto sobre a questão da venda desses órgãos, né, de crianças abortadas, um assunto muito difícil. Mas antes eu vou chamar, até para as pessoas entenderem melhor o que nós vamos falar, um vídeo, e após esse vídeo nós damos continuidade na nossa conversa. Now a story we guarantee most of you have never heard before. Big money is being made from the sale of fetal body parts. Even the most ardent pro-choice advocates, like Planned Parenthood President Gloria Feld, are disturbed by what we found. It seems inappropriate, totally inappropriate. Where there is wrongdoing, it should be prosecuted and should be brought to justice. A lot of people want intact parts these days because they're looking for specific nodes. Maybe testing. I was like, wow, I didn't even know. Good for them. Yesterday was the first time she said people wanted lungs. And then, like I said, always as many intact livers as possible. People just want livers. Some people want lower extremities too, which that's simple. I mean, that's easy. I don't know what they're doing with it. I guess they want muscle. But... Yeah, a dime a dozen. Jonatas, então aí está acho que é o primeiro dos vídeos, né? Porque nós já tivemos depois desse, se não me engano, 7 ou 8 vídeos. 8 vídeos. 8 vídeos, tá. Esses vídeos aconteceram nos Estados Unidos. Para a gente contextualizar, eles foram gravados de uma forma que a pessoa que estava sendo gravada não sabia, era isso? Sim, foi um grupo de jornalistas dos Estados Unidos, jornalistas que trabalham com assuntos a ver com bioética, que souberam desse caso, desse comércio de órgãos de bebês abortados e fizeram esse flagrante com câmeras escondidas. É isso que a denúncia consiste. Seria um jornalismo investigativo ali que denunciou uma situação que poucos sabiam. Exatamente. Tá. E para você, Jonas, esses vídeos todos aí foi alarmante para todo mundo que já viu esses vídeos. Para você, o que mais te chamou a atenção, o que mais tenha te chocado em relação a isso? Você como jornalista também. Eu acho que, sem dúvida, é a frieza com que as pessoas que estão negociando os órgãos daqueles bebês falam do seu comércio como se fossem mesmo objetos, como se não fossem seres humanos, como se não fossem órgãos humanos. Eles negociam como qualquer bugiganga, como qualquer produto que você compra numa loja de R$ 1,99, uma loja qualquer. Você negocia órgãos de bebês, muitos dos quais foram mortos durante o aborto, órgãos de bebês perfeitamente formados. Ou seja, a criança já estava, como eles chamam, né, nos últimos estágios, já tem uma expressão inglesa, late term abortion, né, que já está, o aborto já naquelas últimas meses de vida, a criança já está praticamente formada. Exatamente, tanto que esse caso escandalizou nos Estados Unidos até aqueles que consideram aceitável o aborto em alguns casos. Porque, infelizmente, a lei nos Estados Unidos, há uma lei federal que permite o aborto até o 8º mês de gravidez. Os estados é que delimitam, né, até o 3º mês, 12 dias, 12 semanas, algo assim. Mas como isso é permitido até o 8º mês, abortar crianças completamente formadas, sadias,
E vender os órgãos dela foi tão escandaloso que até agora isso causa repercussão nos Estados Unidos. O Congresso americano está investigando a instituição que organizava essas vendas e mesmo pessoas que nunca tiveram ligação com o movimento pró-vida acharam o caso escandaloso, macabro realmente. Essa organização é a Planned Parenthood, que seria uma tradução grossa, assim, a grosso modo, um planejamento familiar, alguma coisa assim, né? Planejamento familiar, na verdade, é só um eufemismo para, na verdade, uma indústria do aborto. Sim, essa entidade, a Planned Parenthood, ela é a maior rede de clínicas de aborto dos Estados Unidos. Então, objetivamente, eles lucram com o aborto. Eles vendem a possibilidade das mães poderem matar os seus próprios filhos. E isso, infelizmente, nos Estados Unidos é legalizado. Eles podem fazer isso contra a lei, mas vender os órgãos das crianças que foram abortadas, isso é crime. Lá, além de ser imoral, além de ser um absurdo, né, graças a Deus, pelo menos isso é crime lá. E eles não estavam seguindo isso. Eles organizaram uma forma de contrabando biológico dentro do país, no país todo isso acontecia, e que muita gente fazia vista grossa. Assim. Isso é feito há bastante tempo e só agora, com uma denúncia filmada, com provas cabíveis, que a sociedade americana tomou conhecimento e a política de lá passou a se envolver diretamente nesse caso. Acho que é interessante, Jonas, aqui para a gente, o brasileiro, né, que é uma outra realidade, o aborto foi legalizado nos Estados Unidos em 1973. Vejam, depois da legalização, cria-se uma entidade que faz um comércio do aborto, um comércio que está legalizado, ou seja, a mulher vai até ali, como se fosse indo numa loja, e ali ela recebe um aborto, né? O que é vendido para ela naquela loja, entre aspas, é um aborto. Até aí, tudo bem, ou seja, tudo legalizado. O que destaca-se agora, além dessa famigerada loja de assassinato, é a questão que, sem as mães saberem, é claro, partes do corpo dessas crianças estavam sendo vendidas, comercializadas. E isso sim é contra a lei americana, né? Sim, e é um detalhe bastante chocante nessa história, que alguns desses órgãos eram retirados com aborto parcial. A criança eu sei que isso é bastante chocante, a criança é parcialmente tirada do útero da mãe ainda viva. E para que os órgãos se mantenham intactos, é colocada uma injeção apenas na nuca da criança, que fica e permanece dentro do corpo da mãe. Então a criança morre com parte do corpo para fora, parte para dentro. E é uma situação tão estranha que aquela legislação permite que, se a criança perfeitamente sadia morrer, perfeitamente formada, dentro do útero materno, não é crime. Não é crime. Mas se no segundo seguinte ela está fora do útero, então é crime. Então há um contrassenso, há uma falta de lógica absurda nessa situação e que permite crimes como esse e que é importante, assim, é chocante, mas é importante falar deles para que esse tipo de situação choque também aqueles que têm poder, aos juízes, aos congressistas, e que não permitam mais que esse tipo de situação aconteça, que lutem diretamente contra essa situação. O assunto ele é profundo, nós vamos precisar voltar aqui nos blocos seguintes, nós vamos para um breve intervalo agora e na volta continuamos esse assunto esclarecedor aqui no programa Sim a Vida. Programa Sim a Vida de volta, nós estamos hoje falando sobre um tema muito atual, uma denúncia que foi feita nos Estados Unidos por jornalismo investigativo sobre venda de partes de corpos de bebês abortados. Para isso estamos aqui conosco o jornalista Jonatas Dias. Você fez uma matéria sobre esse assunto, certo, Jonatas? Sim, eu escrevi no meu blog, no Blog da Vida, a respeito da denúncia e coloquei lá os vídeos disponíveis, legendados, um deles em português, os outros em espanhol, para que o público daqui também pudesse ter acesso. Tá. Jonas, o que fica muito claro é que aquilo que a gente, em vez em quando conversamos sobre isso, falamos, existe realmente uma indústria do aborto? Ou essa não se caracteriza desse modo? Não, sem dúvida é uma indústria porque ela vende o seu produto
que é a possibilidade de fazer aborto, são cirurgias de aborto, e lucra com isso. E ela tem liberdade para fazer propaganda, para chamar clientes, e lucram realmente com a morte dessas crianças. Muita gente acha que o termo indústria do aborto é sensacionalista, mas se você compara com qualquer outra lógica de mercado, com qualquer outro negócio, é o que eles fazem lá. É um negócio, é feito por uma empresa raciocinada para dar lucro. Então, sem dúvida, há uma venda proposital da morte. A morte é negociada. Se você engravidou, você é a mãe, engravidou, aquilo te incomoda por algum motivo, nos Estados Unidos e em alguns outros países, você pode comprar a morte do seu filho nessas clínicas. E isso é aberto, infelizmente. E essa indústria do aborto vai precisar fazer marketing, um trabalho de marketing, e parece que consegue implantar, até mesmo nos meios de comunicação, na mídia em geral, uma certa ideia sua, vende essa ideia, né, de que abortar é algo assim normal, natural e que pode ser feito sem nenhuma outra consequência maior? Infelizmente, especialmente na imprensa norte-americana, mas eu também vejo muito isso aqui, trata-se do aborto como uma ideia, como se aquilo que é tirado do corpo da mãe não fosse um ser humano. Quando você tira a humanidade do feto, quando você tira a humanidade daquele ser humano, fica mais fácil, fica mais aceitável a ideia do aborto. E é assim que funciona na lógica da propaganda. Você torna uma realidade cruel, uma realidade mais aceitável, trocando termos, mudando palavras e deixando de falar que o que vai acontecer ali é a morte de um ser humano. E eu sei que muitas pessoas usam o argumento de que não, aquilo que está dentro da barriga da mãe não é necessariamente um ser humano, não há consenso na ciência quanto a isso. Olha, na biologia não há a menor dúvida de que o que está ali tem DNA humano, de que o feto, de que aquele ser humano em gestação é um ser humano. Aquele ser em gestação biologicamente comprovado. Biologicamente não há a menor dúvida. Se você não tem consenso, se você não tem acordo, em outras áreas, como na sociologia, na filosofia, na política e no direito. Agora, convenhamos, em que tipo de assunto a filosofia ou qualquer outra das áreas humanas você encontra uma verdade? Você encontra a verdade de forma tão concreta quanto nas áreas exatas ou biológicas? Você entende como um fígado funciona, como um rim funciona, porque você analisa e constata. Agora, nas áreas humanas, filosofia, sociologia, você defende de tudo, mas você não encontra a verdade tão concreta como a biologia pode te comprovar. E a biologia não tem a menor dúvida. O que está ali em gestação é um ser humano. E qual deveria ser o limite? Deveria ter um limite ético na questão da propaganda, do marketing, para que uma empresa não fizesse... Porque, por exemplo, os advogados. O advogado ele tem um limite sobre a questão de propaganda, vamos dizer assim. A OAB coloca isso para os advogados. Um advogado não pode sair fazendo propaganda abertamente. Tem alguma coisa assim em relação à sua classe. Essa questão, uma empresa que vende aborto ou situações semelhantes como essa, não deveria ter um limite ético dentro do marketing, da propaganda? Sem dúvida, sem dúvida. Mas, infelizmente, em países onde o aborto é legalizado, automaticamente fazer propaganda de algo legalizado é possível. Esse é o grande risco. As pessoas pensam que se de repente legaliza o aborto no Brasil, só vai abortar quem quer, mas há uma série de outras consequências e uma delas, que nem é a mais grave, embora seja grave, é o fato de que seria perfeitamente possível as clínicas de aborto passarem a fazer propaganda e usar de ilusão, usar de jogo de palavras para vender o seu negócio. Acho que esse ponto que você trouxe aqui é muito importante. Se nós legalizamos o aborto, automaticamente nós vamos legalizar o marketing do aborto, que vai influenciar as pessoas. A mesma coisa a legalização das drogas. Nós vamos legalizar o marketing das drogas. Daqui a pouco vamos ter propaganda sobre a maconha, sobre outras drogas, que vai também influenciar as pessoas. Jonatas, sobre essa questão de influenciar as pessoas, algumas pessoas olham vídeos como esse, chocantes como esse, outros até mais chocantes, e preferem até não ver. Como que você, da sua parte, como jornalista, vê isso? Precisamos ter algumas coisas chocantes assim, até para nós percebermos que realmente a realidade com a qual nós estamos combatendo aqui, que é a questão do aborto,
é uma realidade cruel, realmente sangrenta? Olha, eu compreendo que alguns temas são tão chocantes que afastam as pessoas. Não porque as pessoas concordem com o que está acontecendo, mas elas simplesmente não querem saber, não querem se envolver com algo tão terrível. O problema é que é o risco de você, por não querer ter nenhum contato com esse tipo de realidade, esqueça de que se trata de um ser humano sofrendo, se trata de um ser humano morrendo. E a tática dessas entidades que lucram com o aborto é justamente tirar a humanidade daquela pessoa que está morrendo. Então é compreensível que muitas pessoas não queiram se envolver diretamente nessa luta cultural, mas é importante que elas não se afastem da realidade, não se afastem do fato de que quem está morrendo ali é um ser humano e que se você não se envolve, se você pelo menos não tem a opinião formada contra o que acontece, de certa forma você contribui, você é conivente com a morte daqueles inocentes. Ou vai ser facilmente manipulado por essa indústria e o marketing dessa indústria da morte que nós temos aí. O programa Sim a Vida já vai voltar para um próximo bloco, mas antes eu quero dizer para você, você pode ajudar essa obra, programa como esse e outros a se manter no ar, aqui a TV Evangelizar, a rede católica da igreja. Você pode entrar em contato conosco pelo www.padrereginaldomanzotti.org.br ou pelo telefone, é o 041 3221 6060. Já voltamos. Programa Sim a Vida, da Casa Pro Vida Mãe Imaculada, juntamente com a TV Evangelizar, a rede católica da igreja, está voltando agora para mais um bloco. Estamos falando hoje uma denúncia sobre essa questão da venda de partes de corpos de crianças abortadas. Algo realmente duro, pesado, que a gente estarrecedoramente conhecemos agora essa realidade que aconteceu nos Estados Unidos. Para isso está aqui conosco o Jonatas Dias, da Gazeta do Povo, aqui do Paraná. Jonatas, ligado a essa questão do aborto, mas agora uma outra notícia que os teus meios de comunicação, né, ou seja, a tua área de trabalho, veiculou muito aí, foi a questão do Papa Francisco ter, vamos dizer assim, liberado que os padres dessem o perdão àquelas mães que abortaram. Eu tenho até aqui comigo um pouco do que o Papa falou, vou até citar um pouquinho umas frases do Papa. Ele diz assim: o drama do aborto é vivido por alguns como uma consciência superficial, quase sem se dar conta do gravíssimo mal que um gesto semelhante comporta. Aí o Papa continua: mas eu penso de maneira particular em todas as mulheres que recorreram ao aborto. Conheço bem os condicionamentos que as levaram a tomar essa decisão. Sei que é um drama existencial e moral. E aí o Papa segue falando sobre isso. Jonatas, me parece que o que ele colocou aqui vai um pouco ao encontro do que nós falávamos antes. De um lado, uma superficialidade sobre como a questão do aborto é vista. Já tem até, mais não é um ser humano, mas por outro lado tem o drama concreto da mãe, ou não só da mãe, né, das pessoas envolvidas naquele aborto. Sim, e engraçado nessas notícias sobre a decisão do Papa é como também, mais uma vez, tenta se colocar o Papa a favor de algo que ele não defende, né? O que ele defende é justamente a misericórdia, estender a possibilidade de perdão a mais pessoas, porque antes dessa medida, quem poderia fazer o perdão canonicamente, o perdão do pecado de aborto, seria apenas os bispos e os padres autorizados por esses bispos. Não é algo inédito. O Papa Bento XVI fez a mesma coisa na época da Jornada de Madrid, em 2011. Durante o tempo da jornada, todos os sacerdotes foram liberados para perdoar esse pecado do aborto. E mais uma vez o Papa Francisco faz o mesmo, mas por um tempo maior, durante o Ano da Misericórdia. O Ano da Misericórdia, que será aberto agora no dia 8 de dezembro de 2015. E o que eu me espantei bastante é o
quanto muitos veículos de comunicação, outros jornalistas ou pessoas que tentaram sequestrar a imagem do Papa Francisco para dar a entender que o Papa estava tornando o aborto um pecado menos grave. Para dar a entender que o que o Papa estava fazendo é mostrando que, olha, você abortar é só você pedir desculpas para qualquer um que está tudo bem. Não é assim tão grave. Não é isso que o Papa fez. Pelo contrário, o Papa quis mostrar às mulheres do mundo todo que Deus é misericordioso, que embora o ato do aborto, embora o ato de matar o próprio filho, um inocente, seja gravíssimo, há caminho de volta. Há um retorno para ele, há um retorno à misericórdia dele, à bondade, à vida cristã de fato. E ele estendeu as possibilidades para essas pessoas. E acho que essa mensagem da misericórdia, essa mensagem da possibilidade de voltar para Deus é muito importante. Porque eu penso que quem comete o aborto, às vezes, percebe que fez algo tão grave que não tem volta. O Papa quer mostrar que não, você pode se arrepender e o mundo está repleto de pessoas que um dia cometeram esse crime e que agora lutam contra ele. E lembrando que, embora que recaia muito sobre a mulher, que foi aquela que foi até o local para fazer um aborto ou fez um aborto de outras circunstâncias, todas as pessoas envolvidas diretamente no aborto, que apoiaram, que incentivaram, que cometeram, por exemplo, o médico, a equipe médica, todos eles estão juntos no mesmo pecado gravíssimo, que é o pecado de aborto, né? Não se restringe somente à questão da mulher. Aquilo que o Jonatas falava, a questão do aborto, ele é um pecado tão grave, a gravidade é tão grande por causa contra um ser humano, que somente o bispo pode dar esse perdão. Mas, normalmente, o bispo ele delega para os padres isso. E no ano da misericórdia, então, já fica aberto a todos os padres. Jonatas, o fato como você colocou, os meios de comunicação, alguns deles, colocaram a coisa de uma forma que parece que o Papa está suavizando a questão do aborto, né? Não está, é como se não fosse algo tão grave assim. Mas isso é feito ingenuinamente, as pessoas não entenderam, os profissionais da área não entenderam, ou você vê aí uma certa, tem uma segunda intenção pela notícia que aparece assim de forma não tão verídica? Eu vejo as duas situações. Eu concordo que no jornalismo a formação de muitos jornalistas em religião para conhecer o processo religioso, todas as nuances que em especial o catolicismo tem, é muito fraca e muitos profissionais escrevem sem a devida pesquisa e acabam indo na onda do que outros leem e reproduzem inverdades ou imprecisões. Mas eu também não dispenso a possibilidade de que, sim, o Papa Francisco é um homem muito popular, é um homem que atrai muitas pessoas, voltaram para a igreja por causa dessa popularidade do Papa Francisco. Então eu digo que há um sequestro da imagem do Papa por diversas causas para mostrar, viu, o Papa Francisco apoia isso, então você também pode apoiar. Então dizer que o aborto não é tão grave e vincular isso ao Papa Francisco me parece uma tentativa de atrair as pessoas para o erro usando uma pessoa muito popular, que é o Papa Francisco. E distorcendo as suas palavras. Distorcendo suas palavras, distorcendo suas intenções. Quando você pega o texto do Papa Francisco, quando você lê o que ele escreve, parece outra pessoa, diferente daquela que nós vemos em tantas notícias. Aqueles que gostam de ler, que gostam de acompanhar as notícias, eu sempre sugiro, olha, leia tudo o que você quiser, mas também vá à fonte original. Se é citado que o Papa Francisco disse isso no documento tal, e você tiver interesse, procure esse documento e leia exatamente o que ele escreveu. Mas eu sei que tem um blog muito bom a respeito das coisas da vida. É o Blog da Vida? É esse, Jonatas, que você tem? Eu agradeço o elogio. Isso. E como que as pessoas podem acessar o Blog da Vida? O Blog da Vida é um blog da Gazeta do Povo. Pode acessar direto pelo site da Gazeta. gazetadopovo.com.br/blogs/blog da vida, ou pode procurar no Facebook também, Blog da Vida, cai lá na página do meu blog. Muito bem. Você também pode ter outras informações, dúvidas, pode entrar em contato conosco. O e-mail aqui, simavida@evangelizarepreciso.com.br. Pode entrar na página da Casa Provida Mãe Imaculada. Lá também temos muitas informações
é www.casaprovidame.com.br e você pode conhecer cada vez mais e defender a cultura da vida. Jonatas, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. O nosso programa Sim a Vida, as portas estão sempre abertas para você aqui. Obrigado, padre, e parabéns pelo bom trabalho aqui. Muito bem. Voltamos em uma outra oportunidade com você, programa Sim a Vida. Deus te abençoe.